tenha respostas para as principais questões humanas e espirituais. Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, responde. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações, para sempre. Você que acompanha a Super Rede Boa Vontade de Comunicação, ouve bastante esta saudação legionária, não é? Principalmente o início que nós vamos falar com você hoje aqui. Deus está presente. Esse é o início, é a primeira parte, né, da saudação legionária que a gente faz sempre aqui nesta programação, porque nós acreditamos na constante presença do Pai Celestial e a buscamos sempre, como nos ensina a fazer a religião do terceiro milênio. Mas sobre essa presença de Deus junto de nós, no nosso dia a dia, muita gente tem dúvida, não é? Quer saber como se manifesta em nossa vida, e chegaram perguntas para a gente sobre esse assunto. Por isso a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo responde sobre como Deus nos acompanha. Muito interessante esse assunto que nós vamos hoje ter os esclarecimentos da religião divina, e quem participa com a gente hoje é o irmão Rosiel dos Santos, ministro pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Seja bem-vindo, irmão Rosiel, Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Grande satisfação estarmos mais uma vez acompanhando e juntos com todos nesta programação de elevado teor espiritual, de sentimento humano e divino. Bom, irmão Rosiel, a primeira pergunta vem de Curitiba, no Paraná, e foi feita pela Luciana Schmidt. Um abraço para o pessoal aí de Curitiba, nos acompanhando pelo aplicativo Boa Vontade Play. Então, a Luciana perguntou o seguinte: Deus está sempre com a gente, certo? Em todos os lugares, todos os momentos, como Ele nos acompanha? Nos momentos de dificuldade e dor, como esse que estamos vivendo com a pandemia, podemos percebê-lo de alguma forma diferente? Muito obrigado, irmã Luciana Schmidt, de Curitiba, por essa questão. Primeiro, sempre está presente a nossa própria saudação. Deus está presente em todos os lugares, em todos os momentos. Porque, na verdade, nós estamos contidos nele, estamos imersos nele. Como que Deus nos acompanha é outra questão que você propõe. Em primeiro lugar, Deus não se comunica diretamente com os homens, com os seres humanos, e por uma razão até muito simples. Primeiro, não porque ele não deseja, mas vibracionalmente isso é impossível. Da mesma forma que nós, seres humanos, nós não conseguimos nos comunicar com a formiga. Até gostaríamos também, mas não conseguimos. Mas ele se utiliza de uma hierarquia espiritual para que possa nos acompanhar e alavancar o nosso progresso, estender a sua proteção, a sua mão amiga. Então nós vamos, em primeiro lugar, lá no Apocalipse de Jesus, segundo João, no capítulo 1, versículos de 1 a 3. O título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras das profecias deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Então nós verificamos aí, prezada Luciana e aqueles que nos acompanham, essa hierarquia divina que vem de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, e o Espírito Santo é composto de espíritos, almas puras, almas superiores, espíritos bons. Anjos da guarda, por exemplo, é aqueles que nos acompanham permanentemente, estão sempre ao nosso redor, estão sempre nos acompanhando e permanecem para estender essa mão amiga que começa em Deus. E você, na pergunta seguinte, dentro da mesma questão, você nos
faz o seguinte questionamento. Nos momentos de dificuldade e de dor, como esse que estamos vivendo com a pandemia, podemos percebê-lo de alguma forma diferente? Nós diríamos que não apenas de uma forma diferente, mas de todas as formas. E é necessário só um esforço nosso. O saudoso irmão Osiris Zarur, ele tem um pensamento iniciático que compõe a nossa literatura da religião divina, trazida, lembrada sempre pelo irmão Paiva Neto. Ele diz assim: Deus sempre desce até seu filho, o homem, quando o homem sobe até seu pai, que é Deus. Portanto, é necessário que a gente tenha esta boa vontade, esse espírito de querer compreender mais Deus e possamos subir um pouquinho para que nós possamos observar toda esta obra e como ele se manifesta. Eu gostaria de trazer aqui para uma obra-prima da nossa literatura dos seres humanos e dos espíritos eternos. O irmão Paiva trouxe e está lá no Apocalipse Sem Medo, nas páginas 151, 156, 155 a 156. E é importante porque o irmão Paiva está tratando neste capítulo do universo de Deus. Então vamos ver, ele traz aí um importante, um belíssimo poema de Eurípides Barçanufo. O irmão Paiva inicia assim: o universo é uma oração, um gesto de misericórdia do Pai Celestial. O escritor espírita Eurípides Barçanufo singularizou essa verdade na sua inigualável página publicada na Antologia da Boa Vontade. Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões. A consciência das consciências é Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Ó Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão amiga que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Ó Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Este poema, eu apenas fiz um recorte, uma parte, porque ele é mais longo, ele vai mais adiante, e eu recomendo a todos que tenham esse livro, Apocalipse Sem Medo, não apenas que leiam este capítulo, mas o livro todo, e nós despertaremos em nós essa presença divina, viva e ativa do universo, as coisas mínimas da Terra. De fato, lindo mesmo esse poema, e você pode, inclusive, adquirir este livro de autoria do escritor Paiva Neto, As Profecias Sem Mistério, acessando agora mesmo paivaneto.com/livros. paivaneto.com/livros, o livro Apocalipse Sem Medo. Então é só baixar paivaneto.com/livros. Bom, gente, agora a próxima pergunta vem de uma pessoa que preferiu não se identificar e naturalmente que nós respeitamos isso. Então ela diz o seguinte: estou passando por uma situação muito difícil de saúde já tem 3 anos. Por mais que eu faça o tratamento e tome a medicação que o doutor passou, ainda tenho muitas dores. Comecei a orar e pedir que Deus me ajudasse a passar por isso, mas parece que Ele não está me ouvindo, nem está vendo o meu sofrimento. Como eu posso acreditar que Deus está comigo desse jeito? Essa foi a pergunta aqui, irmão Rosiel.
Ele sempre, como nós vimos na pergunta, na resposta anterior, ele sempre está presente, principalmente nas horas de sofrimento, porque ele é Pai amoroso que nos acompanha. Agora, nós precisamos também despertar em nós essa consciência. E uma das coisas importantes para isso, como nós vimos também, que a mensagem é trazida no Apocalipse entregue a Jesus, que Jesus é este grande representante, este porta-voz, esse significado maior de Deus entre nós. Então, em primeiro lugar, nós queremos pedir e dizer a todos que é importante estudar o Evangelho Apocalipse. Muitos exemplos, lições de que Deus nos acompanha e de seu amor infinito, nós percebemos ali. Porque isso é o alimento do espírito. Nós precisamos de remédio para o corpo, de alimento, arroz, feijão, pão para o nosso corpo, para o alimento do corpo. Mas o espírito também precisa de alimento. E o Santo Evangelho Apocalipse é ele que revigora a nossa fé. Então é fundamental na percepção de Deus que é espírito, conforme Jesus nos mostra naquela passagem com a mulher samaritana. Deus é espírito. Um dos grandes ensinamentos que a gente percebe no Santo Evangelho do Cristo é quanto à paciência. Nós precisamos aprender nos infortúnios, que às vezes parece até um período bastante longo, mas quando nós entramos nessa vibração celeste da fé realizante, então passamos a superar, mas olhando sempre a dor como um aprendizado e não como um castigo. Uma das provas desse amor divino que está no Santo Evangelho do Cristo está lá contido em 2 João, no capítulo 3, versículo 16. Então, diz assim essa narrativa do Santo Evangelho de Jesus segundo João. Porque amou Deus o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o Santo Evangelho nos traz, assim, essas lições de que Jesus é importante, é um revelador das coisas divinas para cada um de nós. Em seguida, nós vamos perceber que nós somos lembrados e somos importantes para Deus. Nesta passagem do Santo Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 12, nos versículos 6 e 7, ensina-nos o Cristo ecumênico. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles cairá em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Que coisa extraordinária a valorização de cada um de nós, desde as coisas mínimas. Se os cabelos estão contados, se os pardais, umas aves simples que estão nas cidades, nos campos, se elas têm essa importância toda no conceito divino, quanto nós, seres humanos, portadores do livre-arbítrio, que podemos amar, pensar, somos sim permanentemente acompanhados e protegidos por Deus. Eu gostaria de trazer do livro digital A Esperança Não Morre Nunca, essa mensagem do irmão Paiva Neto: Jesus é a escola viva de libertação. Jesus é uma escola viva de libertação para os habitantes da terra e do céu da terra. Com o pensamento firmado nele, a sabedoria das estrelas fartamente descerá sobre todos nós. Ele, reitero, é a certeza que não frustra. Por isso mesmo, o Evangelho Apocalipse de nosso Senhor Jesus Cristo é uma eternidade de conhecimento. Ele é o jardineiro fidelíssimo e nós somos, quando nos permitimos ser iluminados pela verdade que ele trouxe, a fim de nos redimir, frutos, flores de seu jardim magnífico. O Cristo é o divino encantamento de nossa alma. Por que Jesus habitou entre os seres humanos? Justamente para nos salvar e nos libertar o espírito pelo seu infinito poder. Nas horas de tristeza, abram e leiam o Santo Evangelho Apocalipse do Mestre amado. Sintam o poder extraordinário de Jesus
e verão que sua alma se tornará mais forte e muito feliz. Extraordinário, não é, irmão Raziel? Esta palavra do Criador da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Então, para você que preferiu não se identificar, fez esta pergunta aqui, ter a certeza de que você não está sozinha, sozinho, diante desta luta que está enfrentando. Bom, irmão Rosiel, a última pergunta aqui vem do norte do nosso país, diretamente de Belém, no Pará, o Fábio Pestana, que pergunta o seguinte: queria saber duas coisas. Como a gente pode perceber Deus na nossa vida, como Ele se manifesta e como saber quando é um sinal dele e não uma situação qualquer, um acaso? Primeiro, Deus nunca será um acaso, né? E nós podemos assim observar que o maior sinal externo a nós foi a primeira vinda do Cristo. E Jesus, em seu Santo Evangelho, segundo João, no capítulo 14, versículo 6, ele nos diz assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É interessante a gente observar Jesus dizendo: ninguém vem ao Pai, porque Ele é aquele que engloba, corporifica todo esse corpo místico divino. É Ele que nos deu o maior exemplo, deu a sua vida por nós. É Ele que nos legou grandes lições, grandes alimentos para revigorar a nossa alma, o nosso espírito. Então esse é inicialmente um sinal externo, mas que também vai aparecer internamente a nós. O outro é justamente esse interior. Como é que nós percebemos internamente a presença de Deus? Pelos seus efeitos em nosso coração, em nossa mente, em nossa alma. Então, no Santo Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 17, versículos 20 a 21, Jesus nos ensina assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhes o Cristo: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Então nós precisamos interiorizar essas lições do Cristo, vivenciá-la de forma que internamente nós nos fortaleçamos e percebamos, porque Deus nós vamos perceber primeiramente internamente, em nosso coração e nossa alma. Mas para isso é preciso interiorizar essas lições do Cristo, aprender essas lições do Cristo, vivenciar essas lições do Cristo. O irmão Paiva Neto tem um pensamento magnífico que esclarece bem isso e marca profundamente essa importância dessa interiorização. Ele diz assim: a face de Deus é o amor. Quanto mais amamos, mais Ele se manifesta em nós. Eu trago aqui também, para nosso esclarecimento maior, a sabedoria divina do amor de Jesus. É uma página que o irmão Paiva escreveu, está lá em seu livro, Jesus, a Dor e a Origem de Sua Autoridade, o Poder do Cristo em Nós, nas páginas 390 a 391. Inicia assim o irmão Paiva Neto. O irmão Dr. Bezerra de Menezes, militante na Revolução Mundial dos Espíritos de Luz, na Quarta Revelação, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, apresenta esclarecedor ensinamento quanto à compreensão das leis divinas a partir da vivência da ordem suprema, revelada por Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Está no Evangelho segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35. Diz o irmão Paiva: vamos às sábias palavras do médico dos pobres, transmitidas por intermédio do sensitivo legionário da Boa Vontade, Chico Periota, em 21 de dezembro de 2013. Assim, então, fala o médico dos pobres, o irmão Bezerra de Menezes de Espírito. Trabalhar pelo novo mandamento é trabalhar pelo entendimento de Deus.
E a partir desse entendimento, todas as leis naturais do universo serão compreendidas, porque o homem terá em sua magnitude espiritual correção em analisar todas as atitudes e consequências, não só da Terra, mas em todo o espaço sideral. Portanto, no etéreo maior, não há desordem no universo, porque a grande ordem suprema, que é o amor, que é Deus, faz com que tudo contribua e convirja para o seu destino evolutivo sob as bênçãos maiores. Nós podemos aí então compreender, nosso prezado irmão Fábio Pestana, de Belém do Pará, que Jesus se mostra em todos os sentidos, mas só perceberemos quando vivenciarmos essas leis, de forma que, assim fazendo, mais Deus se manifestará em nós. Trabalhando pelo seu novo mandamento, amando as pessoas, servindo, então nós perceberemos em todos os sentidos, em todas as latitudes, a presença divina nos ajudando, contribuindo para o nosso crescimento espiritual. Muito obrigado pelas perguntas que todos enviaram. Muito obrigada, sim. E obrigada, irmão Rosiel dos Santos, com a gente hoje aqui no quadro Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo Responde. Irmão Rosiel, ministro pregador da religião do terceiro milênio. Agradecemos, irmão Rosiel. E você também pode mandar a sua pergunta aqui para a gente, para a Religião Divina Responder. Nosso WhatsApp é 998318195, o DDD é o 11, e também temos o 0300 10 07 940, 0300 10 07 940. Você pode mandar a sua pergunta, não precisa se identificar, tá bem? Respeitamos isso, vamos responder aí a sua pergunta com todo respeito, com toda a devida atenção que merece, tá bem? Muito obrigada desde já, você que vai participar. E nós estamos nos aproximando do momento ecumênico de preces aqui na Super Rede Boa Vontade de Rádio. E nós estamos falando justamente dessa magnitude de Deus e da manifestação dele na nossa vida. O saudoso irmão Alziro Zarur, proclamador da religião do terceiro milênio, ao criar ali a definição da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, escrever esta definição, falou justamente sobre esta magnitude do Pai Celestial. Então vamos a estas palavras escritas pelo saudoso proclamador da religião divina. A religião do terceiro milênio, a religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo é mais que toda a religião, é toda a ciência, é toda a filosofia, é toda a política e toda a moral. Todo o progresso humano, unido ao progresso de todos os mundos, de todas as humanidades siderais, o amor universal, na apoteose ao Criador onipotente, onisciente e onipresente, o nosso Deus, o nosso Pai. É a presença eterna do Pai Celestial em nossas vidas e é a misericórdia dele e de Jesus que nos sustenta como ensina o irmão Paiva Neto. Hoje nós queremos orar pelo fortalecimento espiritual de todos os que enfrentam a Covid-19 e integrando também esta poderosa corrente ecumênica de preces da religião divina, nós vamos ouvir as palavras de quem entrega as súplicas ao Mestre Jesus. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Eu sou o Vitor Lopes da Silva, aqui de Poços de Caldas, Minas Gerais. Estou aqui para fazer um pedido a Jesus, a minha sobrinha Fabiana Soares, de Ribeirão Preto.
que está grávida, que Jesus possa abençoar, que tudo corra bem com ela e com o bebê. Viva Jesus! Viva Jesus em nossos corações para sempre. Irmão Vitor Lopes, de Poços de Caldas, Minas Gerais, fazendo esse pedido também pelos seus familiares, especialmente por sua sobrinha Fabiana, que está esperando um bebê. Então, certamente a vibração dessa prece está chegando a ela e ao bebê também, nesse momento fraterno que todos nós nos envolvemos aqui, que todos nós fazemos parte, a corrente ecumênica de preces da religião do terceiro milênio. E preparando o nosso coração para falar com Deus através da prece, nós vamos elevar o nosso coração ao Pai Celestial, trazendo a presença do Cristo, do Mestre amado, a presença, a vibração celeste dele para o nosso lar. Bem, amigos e irmãos, nada como orarmos agora, porque sem a proteção de Deus estaremos muito mal. Vamos todos então elevar o nosso pensamento ao Pai Celestial. Cada um peça a Deus a cura dos seus males, dos seus entes queridos, a cura do Brasil e de toda a humanidade. Porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Portanto, ele é a medicina preventiva de que precisam não somente os religiosos, mas os políticos, os cientistas, os filósofos, os economistas, os artistas, os esportistas, o homem em si mesmo e o homem na coletividade das nações. Vamos à prece ecumênica de Jesus, que se encontra no seu Evangelho segundo Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13. Qualquer um pode rezar o Pai Nosso. Ele não se atém a crença alguma. Trata-se de uma oração universal, como é universal o Cristo de Deus. Qualquer religioso, seja ele cristão, judeu, islâmico, budista, shintoísta e assim por diante, até mesmo os irmãos ateus, qualquer um pode proferir essas palavras sem que se sinta constrangido. É a prece ecumênica por excelência. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
Graças, Senhor. Dá-nos a divina paz que prometeste àqueles que vivem o teu novo mandamento. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Eu não vos dou a paz do mundo, eu vos dou a paz de Deus, que o mundo não vos pode dar. Não se turbe o vosso coração, nem se arreceie. Eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens e às mulheres, aos jovens e às crianças e aos espíritos da boa vontade de Deus. Quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque Ele é o grande amigo que não abandona amigo no meio do caminho. Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Marcharemos no sul e no norte, ninguém pode esta marcha deter. Pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, jamais. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, às mulheres, aos jovens, às crianças e aos espíritos, almas benditas da boa vontade de Deus. Disse Jesus, o Cristo ecumênico, o divino estadista, em seu Apocalipse: Eis que venho sem demora, trazendo meu galardão, dando a cada um segundo as suas próprias obras. Nós numa só voz lhe diremos: Ora vem, Senhor Jesus! Amém e viva Jesus! E nós oramos a prece ecumênica do Pai Nosso, constante do Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 6, versículos de 9 a 13, na interpretação do irmão presidente e pregador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo,
irmão José de Paiva Neto. Vamos agora beber da nossa água fluidificada por Jesus, agradecendo a Ele por ter depositado nesta água o lenitivo certo para cada um de nós. Salve Jesus!